O Teilhard de Chardin, o teólogo jesuíta francês, ele dizia assim: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, somos sim seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós estamos passando uma temporada aqui, não é verdade? A gente tem a impressão que linguagem descreve realidade, mas não é bem assim. Linguagem cria a realidade. Você nunca vai encontrar um cachorro triste que esqueceram o dia do aniversário dele. Ele não tem linguagem para criar esse problema. Agora, se você esquece o dia do seu casamento, sua mulher, o seu marido vai ficar muito chateado. Isso é linguagem. Você vai ver que os nossos problemas, 99,9% deles, são linguísticos. A linguagem, ela pode gerar ou não ação. As pessoas bem-sucedidas, elas usam uma linguagem que gera ação. As pessoas que não têm o sucesso almejado, elas usam uma linguagem que não gera ação. Eu vou dar um exemplo para você. Você imagina, eu começo um discurso e digo assim: eu gostaria de agradecer. Até agora não aconteceu nada. Se eu disse que eu gostaria de agradecer, ainda não surgiu o agradecimento. Agora, se eu começo a falar e digo assim: eu agradeço. Olha só, na hora que eu coloquei o verbo eu agradeço, aconteceu um agradecimento. Na hora que eu falo eu gostaria de agradecer, não aconteceu nada. Então aquela pessoa que consegue fazer tudo, aquela pessoa que todo mundo quer estar por perto, aquela pessoa que está constantemente gerando ação, se você prestar atenção, a linguagem dela é diferente. Ela usa o verbo de uma forma diferente. E o bacana é que agora que você aprendeu isso, se você, ao invés de falar eu gostaria de agradecer, você fala eu agradeço, e você para de conjugar o verbo no condicional e passa a conjugar ele no presente, porque é no aqui e agora. Aliás, é o único que tem. Não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. Você já percebeu que você vive num eterno? A vida é um eterno aqui e agora? É onde e quando? Onde? Aqui. Quando? Agora. Daqui 20 minutos eu vou estar em outro lugar. Onde? Aqui. Quando? Agora. Você nunca saiu do aqui e agora. Aliás, quando você permanece no aqui e agora, você está vivendo. Porque o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Só existe para você o presente. Por isso que chama presente. É um presente de Deus. É você saber viver o momento. Quando você aprende a viver o aqui e agora, você está feliz. Você só tem felicidade disponível quando você aprende a viver o momento. Estou aqui e agora. Se eu estou no celular e estou conversando, eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra. As pessoas hoje não conseguem mais viver o momento. Está aqui, eu estou aqui com você. Ó. O celular está desligado, eu estou aqui. Ó. Aqui e agora, junto com você. Esse momento é eterno. Então as pessoas, quando estão felizes, elas estão no aqui e agora. Eu quero ser feliz. Isso não existe, querido. Esse é no dia que depois que você morrer, você for para o céu. Nós vivemos num planeta chamado Terra. Aqui você vai estar aqui para enfrentar problemas. Você não pode ser feliz, isso não existe aqui. Você pode estar feliz a maior parte do tempo, se você aprender a usar a linguagem para viver o aqui e agora. Você deve ter conhecido gente que está sempre em outro lugar. Ela está aqui, está olhando no relógio, está não sei o quê, está no celular. Ela nunca está onde ela está. Como é que ela pode ser feliz? A felicidade só acomoda quando você vive plenamente o aqui e agora. Chamou poder do agora. Isso não é ensinado na escola. A ansiedade é um sentimento do futuro. Culpa é um sentimento do passado. Você não se sente culpado de ter assassinado seu vizinho. Você não fez isso ainda. Não tem jeito de ter culpa de uma coisa que você ainda não fez. Culpa é uma coisa do passado. Você não fez, não tem jeito. E ansiedade é uma coisa do futuro. Você não está ansiosa por aquela apresentação que você fez semana passada. Então, você vê o seguinte, se você está ansioso é porque você está no futuro. Se você está culpado é porque você está no passado. Quando você está no aqui e agora, não existe ansiedade e não existe culpa. E a linguagem é que faz isso. Nós somos animais linguísticos. Linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. O que fez o Homo sapiens foi que o cérebro foi evoluindo, chegou um momento na evolução, sei lá, alguns dizem que é 250 mil anos atrás, que o cérebro cresceu numa complexidade que foi capaz de acomodar a linguagem. Linguagem nos faz humanos. Nós somos animais linguísticos. E através da linguagem,
Nós criamos a nossa realidade. Então, se você souber trabalhar linguisticamente, você cria a sua realidade desejável. Semelhante atrai semelhante. Você quer ver? A água vai correr para onde? Para o esgoto. O esgoto vai correr para onde? Para o rio. O rio vai correr para onde? Para o mar. Você vê que para onde vai a água? Vai buscar a água. Você acha que ódio vai para quem? Para quem tem ódio. Você acha que amor vai para quem? Para quem tem amor. Então, a tendência do semelhante a atrair semelhante é muito grande. Então, olha que interessante. E existe uma regra chamada regra de ouro, que na realidade, na minha opinião, ela é extremamente furada. Primeiro que essa regra não está na Bíblia. Tá? Alguém diz, isso é bíblico. Não é. Você já deve ter escutado, mas não é bíblico. Diz assim, faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Isso é a maior mentira que eu conheço. Se eu convidar você para jantar na minha casa, eu não vou lhe servir meu prato favorito. Pode ser que você não coma. Eu vou saber o que você gosta. Então, a verdadeira comunicação é fazer aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Cada um é diferente. O meu gosto é diferente do seu. O meu prato favorito não necessariamente vai ser uma coisa que vai te agradar. Se eu quero agradar você, eu vou procurar saber qual é o seu prato favorito. E o dia que você for jantar na minha casa, eu vou lhe oferecer o meu prato favorito. Então isso acontece em todo lugar. Quando você encontra uma pessoa, tem pessoa que aperta a mão com força, tem a pessoa que aperta a mão devagar. Bom, eu vou ver qual a sua intensidade de aperto de mão. E se estiver tocando samba, eu vou dançar samba. Se estiver tocando bolero, eu vou dançar bolero. Eu vou fazer de acordo com a música, de acordo com a pessoa, o interlocutor que eu estou conhecendo. Então, essa história de eu encontrar o interlocutor onde ele está, faz toda a diferença. Claro que para eu fazer isso, eu preciso de uma certa flexibilidade comportamental. Mas aí é que está a diferença, que faz a diferença. Nós somos julgados por 4 coisas. Nós somos julgados pelo que nós fazemos. Você pode ir numa festa, você pode marcar no relógio, você começou a conversar com um estranho, você pode marcar no relógio que não vai demorar 10 minutos, a pessoa vai te perguntar, o que você faz na vida? Então eu quero pôr a seguinte situação aqui para os nossos usuários aqui, nossos telespectadores. Eu tenho 2 pedreiros, um trabalhando ao lado do outro, na mesma construção. Eu chego perto do primeiro pedreiro e pergunto assim, o que você faz na vida? Ele fala, eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu chego perto do segundo pedreiro e pergunto, o que você faz na vida? Ele fala, eu sou pedreiro. O que você está fazendo? Eu estou construindo o Maracanã, é um dos maiores estádios de futebol do mundo, que vai ficar aqui para a posteridade. Olha a diferença. O pedreiro que vê um tijolo em cima do outro, pode passar 20 anos, ele vai continuar colocando um tijolo em cima do outro, ele é pedreiro. O que está construindo o Maracanã, eu posso te garantir que logo, logo ele vai abrir uma construtora. Ele não vai ficar colocando tijolo. A visão dele é construir Maracanã e não colocar um tijolo em cima do outro. Então, o modo como você descreve o que você faz muita diferença. Então, você pergunta para mim o que eu faço. Eu falo, eu transformo pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Não é a mesma coisa que fazer uma palestra. O cara que faz palestra, ele é palestrante. Eu tenho um papel transformador. Isso agrega valor ao meu trabalho. Então, se você quiser agregar mais valor ao seu trabalho, faz toda a diferença. Eu me lembro que eu estava dando um curso, eu perguntei para um indivíduo assim, o que você faz na vida? Ele falou, eu vendo bateria de automóvel. Aí ele assistiu essa parte que você está assistindo agora. Quando chegou na hora do intervalo, ele foi até a minha mesa de autógrafo e disse assim, doutor Lair, me pergunta de novo o que eu faço na vida. Falei, o que você faz na vida? Eu ilumino o mundo. Quer dizer, esse indivíduo, ele vendia bateria para automóvel, ele passou a iluminar o mundo, ele vai ganhar mais dinheiro, porque iluminar o mundo agrega muito mais valor e tem um efeito metafórico muito maior do que vender bateria de automóvel. Então, se eu pergunto para você, que está aí me assistindo, o que você faz na vida, você tem que ter um script pronto, que o modo como você responder vai agregar valor à sua profissão. Nós somos julgados pelo que nós fazemos. Nós somos julgados pela nossa aparência. Bateu a campainha, você abriu a porta, é um cara de batina preta, colarinho branco, uma Bíblia debaixo do braço. Até que se prove o contrário, você pensa que ele é padre. Está dirigindo na highway
e de repente você olha no retrovisor, tem um carro escrito polícia, ele está piscando, pedindo para você parar. Pode ser que seja até um ladrão que está vestindo um carro de polícia, mas você vai pensar que é polícia. Não é essa a primeira reação que você tem? Então, olha só. Primeiro é o que você faz. Segundo é a sua aparência. Mas não é estar bem vestido, não. Aí que a pessoa não entende. É estar adequadamente vestido para a ocasião. Eu sou advogado, vamos supor que eu seja advogado, que eu defendo uma multinacional e os operários estão em greve. E eu vou representar essa multinacional no sindicato deles. Eu não vou chegar lá de Rolex, de abotoadura de ouro, de gravata. Não, eu vou deixar meu Rolex em casa, vou tirar a abotoadura, vou tirar o paletó, vou tirar a gravata, vou arregaçar a manga da camisa. Se eu quero jogar no Flamengo, eu não posso entrar em campo com a camisa do Fluminense. Se eu quero servir exército, eu não posso aparecer lá com o uniforme da Marinha. Então, o negócio não é estar bem vestido, é estar adequadamente vestido para a ocasião. Isso que a pessoa não percebe. Você imagina eu indo para a praia desse jeito aqui, ó. Seria inadequado. Então nós somos julgados pelo que nós fazemos, somos julgados pela nossa aparência, somos julgados pelo que nós falamos. Enquanto você não falou nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou, e falou besteira, uma palavra falada, uma oportunidade perdida, uma flecha lançada, não tem volta. Então você tem que morder a língua, porque às vezes você dá vontade de falar uma coisa, mas depois que você falou, não tem jeito de voltar. Então se você está numa situação que você não domina, é preferível, por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Nós somos feitos mais para escutar do que para falar. Primeiro é o que você faz. Segundo é a sua aparência. Terceiro é o que você diz. Mas o quarto é o mais importante de todos. É como você diz o que você diz. Eu posso trazer alguém aqui que fale o mesmo vocabulário que eu estou falando. A entrevista pode ser muito melhor ou muito pior. Porque não é só o que eu estou falando que está contando. É como eu estou falando o que eu estou falando. Tem um ditado que diz assim, ó, cantor é mais importante do que a canção. Se você é fã do Roberto Carlos e ele canta uma música que toca o seu coração, aquela mesma música, cantada por um cantor que você não gosta, não vai ter o mesmo resultado. Você entendeu? Então, uma coisa falada por alguém que tem empatia é totalmente diferente do que por outro que não tem. Então, nós somos julgados pelo que fazemos, pela nossa aparência, pelo que dizemos e como dizemos o que dizemos. Vamos falar da confiança no outro. Quando que eu tenho uma pessoa na minha frente, eu devo confiar nela ou não? É muito importante isso, porque você há de convir que pessoas já te enganaram, muitas vezes, né? Você achou que era uma coisa e era outra. Então eu desenvolvi uma metodologia para você saber se você vai confiar no outro ou não. É um tripé. Primeiro é sinceridade. Essa pessoa fala a mesma coisa quando eu estou presente e quando eu estou ausente? Ela está falando mal de uma pessoa que não está aqui? Porque se ela está falando mal de uma pessoa que não está aqui, na hora que eu sair daqui, ela vai falar mal de mim. Nunca fale mal de ninguém, querido. Você não tem tempo para isso, não, pô. Você vai perder. Eu conheço site aí na internet, fica só falando mal dos outros, pô. Vê se lá em Ribeiro alguma vez já falou mal de ninguém. Não tem tempo de falar mal de ninguém, não, pô. Estou ocupado com a minha vida, estou vivendo a minha vida. Eu vou lá perder tempo para falar mal dos outros, pô. Tá? Então, primeiro, se você quer manter o presente, quem está presente, fale bem do ausente. Se você quer manter quem está presente, fale bem do ausente. Ou não fale nada. Se você não tem nada para falar, não fala. Então, a sinceridade. A pessoa é sincera ou ela tem uma conversa comigo e com um amigo dela diferente, ela tem outra? Qual é a sinceridade dela? Mas isso não é suficiente. O meu cunhado, eu estou supondo, não existe isso, estou falando aqui para explicar. O meu cunhado é um cara muito sincero. E aí ele vem e me pede 10 mil reais emprestado. Aí eu penso assim, mas ele é muito sincero, eu sei que ele vai me pagar. E eu empresto e ele nunca mais paga. Por quê? Ele não tem competência para me pagar. Ele tem sinceridade. Mas não é só isso que eu tenho que julgar nele. Eu tenho que julgar se ele tem competência. Porque eu vou pagar o aluguel dele esse mês que vem vai vencer o aluguel de novo. E aí? Resolveu alguma coisa? Não. Protelou um mês. Ele tem competência de me pagar ou não? Então eu tenho que só checar a sinceridade, eu tenho que checar a competência e eu tenho que checar a história pregressa. Eu tenho uma sociedade, agora descobri que o meu sócio está roubando. E agora eu fui descobrir que ele roubou do sócio passado também e do outro sócio que ele teve.
Ó, então você não fez seu dever de casa, pô. Você vai ter uma sociedade com alguém, você tem que fazer um levantamento do passado dessa pessoa. Você imagina uma pessoa vem na sua empresa e quer emprego. Você faz um levantamento, ela foi mandada embora dos últimos 3, 4 empregos por rebeldia ou por violência. E você vai contratar esse cara? Então você não está respeitando a história pregressa. Agora, se eu chequei a sinceridade, se eu chequei a competência, você tem que tomar cuidado com competência. Competência depende de área. Você deve conhecer a pessoa que é um bom pai de família, um ótimo marido, mas não paga ninguém, não é verdade? Ah, mas eu emprestei dinheiro para ele porque ele era um bom pai de família e um bom marido. Eu sei, mas isso são áreas, territórios diferentes. Eu quero saber no território de pagar, como é que ele é. Essa competência, ela é destinada para cada território. Você não pode transferir de um para o outro. Você vai num curso meu, você gosta do meu curso, na saída você me pergunta assim, e aí, doutor aí, qual o cavalo que vai dar no jockey segunda-feira? Eu falo número 5. Aí você pega toda a sua poupança e joga no meu número 5, ele chega em último lugar. Aí você liga para mim, pô, eu fui jogar no cavalo 5, eu perdi minha poupança toda. Mas eu não sou especialista em cavalo. Ah, mas eu gostei muito do seu curso. Lá eu tenho competência. Para dar aula eu tenho competência. Mas essa competência é para dar aula, não é para jogar no cavalo do jockey. Se você confundir as coisas e achar, porque você gostou da minha apresentação, eu agora vou te dar o cavalo certo, você não está avaliando direito. Agora, se eu avaliei a sinceridade, eu avaliei a competência, eu avaliei a história pregressa, eu vou apostar nessa pessoa. Eu não tenho garantia. Todo mundo é bom até que deixa de ser. Você já teve um amigo que era muito bom, até que aconteceu alguma coisa. Está lembrado daquele caso? Pois é, mas na vida é assim que eu posso fazer. Ninguém tem bola de cristal. Mas se eu chequei a competência, chequei a história pregressa, chequei a sinceridade e deu certo, eu vou apostar nessa pessoa. É o seguinte, o principal motivador, são 2 motivadores que você tem. Um é evitar sofrimento, o outro é procurar prazer. Então, tem pessoa que faz as coisas com medo da coisa ruim acontecer. Ele está evitando o sofrimento. Tem pessoa que, ao contrário, ela faz para procurar o prazer. 60% das pessoas no mundo operam a motivação no sentido de evitar sofrimento. E 40% operam no sentido de procurar prazer. Então vamos exemplificar isso. Eu tenho o João e o Pedro, são 2 funcionários que trabalham comigo. E eu sou o chefe deles. E o João, eu descobri que ele evita sofrimento. Não dá para explicar aqui, porque senão ele demoraria muito tempo. E o Pedro, eu descobri que ele procura prazer. E eu vou fazer um projeto junto com o João e junto com o Pedro. Eu chamo o João na minha sala e digo assim, ô João, eu, você e o Pedro vamos fazer um projeto juntos. Deixa eu falar para você o que vai acontecer de ruim com a gente se esse projeto não der certo. Blá, 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 blá. Aí eu chamo o Pedro. O Pedro já é motivado por procurar prazer. Eu digo, Pedro, você, o João e eu vamos fazer um projeto juntos. Deixa eu falar para você o que vai acontecer de bom se nós fizermos um projeto bem feito. Olha que interessante. Eu motivei para fugir do chicote. E o outro eu mostrei a cenoura. É motivado pela cenoura e o outro é motivado pela chicote. Isso você encontra em todo funcionário que trabalhar com você vai descobrir. Então existem perguntas no meu livro, O Poder da Comunicação, eu explico como é que você descobre quem evita sofrimento e quem procura prazer. O poder posicional é o poder da posição que você ocupa. A pessoa é general no exército. Ela chega lá, todo mundo presta continência para ela. Chegou o general, toca uma música, etc. e tal. E todo mundo presta continência. Mas é domingo de manhã. Esse indivíduo está de bermuda, camiseta, chinelo. Ele vai até a banca de jornal comprar um jornal. Ninguém sabe quem ele é. Aquele poder posicional dele não existe. Ele agora vai ter ou não o poder pessoal. Se ele tiver esse poder que nós estamos ensinando aqui, na hora que ele abrir a boca, ele se manifesta. Esse poder pessoal, ninguém tira de você. Então você imagina, o cara é piloto de avião, ele é comandante, ele manda no avião a vida inteira, ele trabalha 30 anos mandando no avião. Um dia, ele fez 55 anos, ele tem que parar. Então ele para, o que ele faz? Ele agora vai para casa, ele não tem mais avião para mandar. Pronto, eu tirei dele todo o poder posicional. Se ele tiver poder pessoal, ele continua. Se ele não tiver, ele infarta e morre. Então eles pegaram pessoas que aposentaram com 55, e você pode aposentar com 60,
E tem pessoas que preferem até os 60 pilotando avião. E fizeram um estudo e mostraram que aqueles que aposentavam com 55, nesses 5 anos, e os outros continuaram trabalhando, morreram 3 vezes mais. Porque tiraram do sujeito, é como se tivesse castrado ele. Tiraram o poder posicional dele e não sobrou, ele não aprendeu o poder pessoal, porque ele ficava, era só ele entrar no avião como comandante, ele mandava, ele não precisava de nada. Não tem nada errado em você ter um poder posicional, mas você tem que desenvolver o seu poder pessoal, porque o poder posicional você pode perder ele a qualquer momento. Agora, o pessoal não. Eu posso sair daqui para a China, eu levo ele comigo. Posso ir para Nova York, eu levo ele comigo. Na hora que eu abrir a boca, ele se manifesta. O Sir Francis Bacon, o grande Sir Francis Bacon, ele dizia o seguinte: conhecimento é poder. Eu não concordo. Eu acho que conhecimento é poder em potencial. O conhecimento só passa a ter poder quando ele passa do campo do pensar para o campo do agir. Você deve conhecer gente intelectual que está no botequim filosofando e que o cunhado tem que prestar o dinheiro para pagar o aluguel. Mas ele está lá filosofando no botequim. Ele tem a parte intelectual, mas ele não transformou isso em ação. Só acontece coisa no mundo quando algo acontece, algo se move. É muito bonito você ter uma intelectualidade, mas se a intelectualidade é só intelectualidade, você vai me desculpar o termo, na minha opinião é masturbação mental. Porque não se realiza. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu penso, qual é o meu próximo passo? O que eu vou fazer? Se enquanto não entrar o verbo fazer na jogada, é conversa fiada. Então a pessoa tem que aprender a ter ação. E a maioria, infelizmente, não tem. Ela fica planejando, e ela está esperando o medo passar. Então eu digo assim, quer ver? Você imagine que você subiu num trampolim muito alto e lá de cima você olha lá embaixo a piscina. E você vai pular, aí você olha a altura, você fica com medo. Dá um frio no estômago. Você dá uns passos para trás, parou o medo. Você volta, o medo volta. Ou você pula com medo ou você não pula. Coragem não é pular sem medo. Coragem é pular apesar do medo. O soldado que vai na guerra e não tem medo nenhum, ele não é corajoso. Corajoso é aquele que está com medo e vai. Então, na vida é a mesma coisa. Tem muita gente, talvez você possa ser um deles, que está esperando o medo passar. O medo não vai passar. Cada vez o medo te domina mais. O segredo que você tem que aprender é pular com medo. Você leva o medo com você. Você entendeu? Você fala, vou pular, está lá embaixo a piscina, eu vou pular e vou levar o medo comigo. Mas você pula. Porque senão eu fico esperando o resultado da cura. Eu vou pedir a Deus para me curar. Eu tenho que fazer a minha parte. Pô. Você imaginou? Deus recebe pedido toda hora. Pô. A verdadeira oração não é pedir, é agradecer. Porque tudo que a gente precisa, Deus já deu pra gente. Pô. A história de Deus, o cara se levantava todo dia, rezava, Deus, deixa eu ganhar uma loteria, Deus. Deus, deixa eu ganhar uma loteria. Deus, deixa eu ganhar uma loteria. Um dia Deus perdeu a esportiva, gritou lá de cima, pelo menos compra o bilhete. O que interessa é a idade que você tem aqui. Eu tenho 73 anos, me considero um garoto. Tudo é um modo como você pensa. E você tem 2 tipos de idade. Você tem a idade cronológica, que é a da certidão do seu nascimento. E você tem a idade biológica, que é a idade do desgaste do seu corpo. Você pode ter uma pessoa com 40 com corpo de 50, e você pode ter uma pessoa com 40 com corpo de 30. Isso vai depender da alimentação, do modo que você dorme, das preocupações que você tem. Tem gente que fica preocupado com a preocupação e vai desgastando o sistema imune. Então você tem que ver a parte física, a parte mental, a parte emocional e a parte espiritual. Eu gostaria de contar uma história. Era uma vez, no inferno, estava havendo uma crise de recessão. Lá também tem isso, tá? Tanto pecador, você acredita nisso? E aí a equipe de marketing do inferno se reuniu para discutir uma estratégia de marketing para fazer mais gente ir para o inferno. E o diabo-chefe liberou para o pessoal dar opinião. Aí um dos capetas lá levantou a mão e disse, eu sei como fazer isso. Como é? É muito simples, a gente faz assim, ó. A gente faz todo mundo na Terra gastar mais. Mas o que isso tem a ver com vir para o inferno? Ele vai gastar mais, para gastar mais tem que ganhar mais. Para ganhar mais tem que trabalhar mais. É trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar. A vida vai passar, eles não vão evoluir, vão terminar aqui no inferno. O diabo falou, boa ideia, eu quero saber mais.
Um outro capeta-chefe levantou a mão. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, nós temos que destruir o amor próprio do ser humano. O cara não vai gostar mais dele. Ele só vai gostar do outro, ele só vai se preocupar com o outro, ele só vai fofocar da vida do outro, ele não vai evoluir, vai terminar aqui. O diabo falou, tá muito bem, também gostei. Mas tem mais alguém? Aí tinha um capetinho estagiário. Você sabe que o estagiário gosta de dar opinião, né? Levantou a mão. Aí o diabo olhou para ele, viu que ele é estagiário, o que você está querendo? Pô, eu posso dar minha opinião? Ele falou, pode, qual a sua opinião? Eu acho que a gente tinha que fazer o ser humano pensar que ele ia viver para sempre. Aí o diabo perguntou, e o que tem a ver com pensar que vai viver para sempre, vir para o inferno? Ou ele vai pensar que vai viver para sempre e vai deixar o importante para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. O tempo vai passar, ele não vai fazer nada, porque vai deixar tudo para amanhã. Ele vai morrer e vai terminar aqui. Aí o diabo pensou, falou assim, é interessante isso. Vamos implementar? Então, com a permissão de Deus, ele implementou. Sabe o que ele fez? Ele colocou na mente de cada um de nós a semente da eternidade. Você pensa que seu primo vai morrer antes de você, que seu colega de turma vai morrer antes de você, que todo mundo, que o seu sócio vai morrer antes de você, mas você não, você vai fazer um truque, vai enganar a morte. Você está procurando descobrir um jeito de enganar a morte, mas você acha que você vai ficar aqui mais do que todo mundo. Isso é consequência dessa semente da eternidade que foi colocada na nossa cabeça. Mas isso é uma ilusão. Você vai no cemitério, está cheio de gente reclamando que não teve tempo de fazer nada. Todo mundo que está nos assistindo aqui, inclusive nós aqui, nós nascemos nus, ninguém nasceu de roupa, e temos 24 horas por dia. Ninguém tem mais nem menos, pode ser o pobre, pode ser o novo, pode ser o velho. Nós temos 24 horas por dia e nascemos nus, iguaizinhos. O que você faz com as 24 horas é que faz a diferença. Então, uma vez Andrew Carnegie, aquele que construiu o Carnegie Hall em Manhattan, foi perguntado para ele, senhor Carnegie, o senhor que é o homem mais rico do mundo, na época ele era, se o senhor tivesse que dar um conselho para uma pessoa, agora, simples aqui, para ela enriquecer, para ela ter sucesso, o que o senhor diria? Ele falou, eu diria o seguinte, toda noite antes de você dormir, você faz uma lista das 6 coisas mais importantes que você tem que fazer no dia seguinte. Põe em ordem de prioridade. E nunca saia da mais importante até acabar. Então amanhã você vai acordar, você vai trabalhar na mais importante. Quando aquela acabar, você risca. Você vai trabalhar na mais importante. Quando acabar, você risca. Só isso. Isso aí, só isso. Você dormir à noite e falar assim, amanhã as coisas mais importantes que eu tenho para fazer é essa. Vou começar pela mais importante, porque sempre eu vou estar trabalhando a mais importante por dia. Isso faz toda a diferença. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos, e até que nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde na palma das suas mãos. Muito obrigado.